uma pessoa vai chegar na banca de jornal e vai encontrar diversos quadrinhos que vão estar saindo lá todo mês e ela vai encontrar tanta diversidade que ela vai ficar em dúvida do que comprar. E com relação a Marvel, um dos melhores que eu tenho para indicar para vocês que está saindo nesse momento é esse aqui, X-Men, do Jonathan Hickman. Essa aqui é uma boa porta de entrada para quem está começando X-Men agora. Porém, eu acho que se você não viu nenhum filme de X-Men, nunca ouviu falar o que é X-Men, se você nunca viu nenhuma animação que passava na SBT, na TV Globinho, então eu acho que você deve pelo menos procurar saber quem são os personagens e quais são as motivações deles. Porque aqui não tem uma explicação sobre o que cada um pensa, aquele parte do pressuposto que você conhece o que motiva cada personagem. Porque aqui a gente já tem uma realidade na qual os X-Men estão unidos. A gente já começa a história assim. Os X-Men, o time do Professor Xavier, junto com o time do Magneto, unindo forças por uma causa maior. E essa causa maior é o reconhecimento dos mutantes como um povo, como uma nação. Eles, a partir de algum momento, decidiram agora morar numa ilha chamada Krakoa. E nessa ilha, onde eles estão vivendo, só tem mutante. Não é permitido entrar um ser humano comum, ou então quer seja um super-herói tipo o Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, ninguém pode entrar, apenas mutantes. E a partir desse momento, como eu estava falando, eles querem que essa ilha seja reconhecida como um país independente. E para isso eles precisam convencer os outros países, né? Como se fosse a ONU. Então a gente já começa na história partindo de dois pontos. Um, que é a introdução de novos mutantes para a ilha, como eles são recrutados, aparece a Jean Grey chamando eles e mostrando como funciona a ilha. E aparece o Magneto junto com alguns políticos e mostrando os benefícios que esse acordo trará para a humanidade. Porque eles propõem um acordo pacífico, sem guerra, sem nada. Por mais que eles tenham poder para isso, eles preferem fazer um acordo pacífico. Esse acordo pacífico envolve a doação de 3 remédios para a humanidade. Um que irá curar doenças mentais, outro que é um super antibiótico que pode curar diversas doenças e um terceiro que vai prolongar a vida dos seres humanos. Só que eles não estão satisfeitos com isso, eles estão com medo, né? Porque um dos grandes benefícios que eles conseguiram através dessa ilha e dessas plantas são esses portais. Até um deles que está aqui. Nesses portais eles ficam selecionados em pontos estratégicos da ilha de Krakoa e em pontos estratégicos do mundo inteiro. E a gente vai acompanhando que ninguém aceita isso muito bem. Os mutantes, eles vivem desde sua criação uma metáfora a preconceito, a como as pessoas de determinadas classes sociais não são bem aceitas. E aqui continua mostrando com muita força esse preconceito, como essas pessoas não são aceitas pela sociedade de alguma forma. E aqui nesse caso com os mutantes. O Jonathan Hickman aqui, como eu falei, ele faz 2 histórias. E essa que eu estou falando bastante agora é a primeira história, que é House of X, né, que foi traduzida aqui no Brasil como Dinastia X. E as cores, cara, essas cores que são feitas pelo Marte Garcia, dão uma vida incrível para a história. Tem momentos quando eles estão em Krakoa que a gente vê tudo muito bem colorido, tudo bem fantasioso, com cores vibrantes, cores vivas, muito tom de roxo, tom de rosa, que mostra um ar meio fantástico, meio de magia. E dá a sensação pra gente de um lugar acolhedor. E aí, como eu tava falando, a gente vai vendo que os seres humanos não aceitam muito bem, né, essas atitudes dos mutantes. E também alguns heróis que vão aparecendo no decorrer da história também não aceitam. Por exemplo, chega um momento que aparece o Quarteto Fantástico. Eles têm uma pequena discussão com o Ciclope. Quarteto Fantástico esse que tem um filho que é mutante. E o Ciclope já manda uma indiretinha pra ele lá, ó, a gente tá guardando teu filho lá na nossa ilha. Foi uma introdução muito boa para esse novo universo que o Jonathan Hickman tá criando. Essa minissérie em 4 partes que depois vai dar início a uma longa saga. Agora a gente vai para nossa segunda história desse encadernado, que é a Potência de X, né, Powers of X, que é desenhada pelo R.B. Silva e tem as cores do Marte Garcia. Essa história já passa
um ar mais de ficção científica, porque ela divide em 4 períodos de tempo. No chamado Ano 1, que o Charles ele ainda não está nesse comando, nessa iniciativa de reconhecimento da raça mutante, chamado Ano 10, no qual é a atualidade onde a gente está acompanhando a outra série, com o Charles e o Magneto já juntos em prol da resistência mutante. Um passado a 100 anos no futuro e um passado a 1000 anos no futuro. Então a gente vai vendo a história decorrer e picotada assim em pequenos trechos. E essa arte do RB Silva achei muito cartunesca e que casou muito bem mesmo, porque deu um ar mais sóbrio para a história. Eu gostei tanto dessa quanto da outra, são propostas diferentes, mas que eu achei que casaram muito bem. E aqui, como a gente vai vendo, já no começo a gente acompanha o Charles conhecendo uma menina que ela não se identifica muito bem, e ela mostra para ele o que a gente dá a entender que será o futuro e como ele vai conquistar isso. E, cara, eu não posso falar muito, senão vai dar spoilers, mas promete muito essa história aqui, porque vai estar trazendo várias etapas da humanidade, né? Como o X-Men foi crescendo, o que ele fez para chegar lá, e vai botando cada vez mais dúvida na gente, que deixa a gente curioso para saber o que vai acontecer. O Jonathan Hickman, é bom ressaltar aqui que ele coloca uma história bem amarrada, sem pontas soltas, e tudo para deixar com diversas dúvidas para a gente saber o que vai acontecer. Ele também coloca algumas partes com descrições, mostrando, por exemplo, o que essas plantas são capazes de fazer, que eu falei, pô, algumas geram portais, outras geram remédios. Ele também faz uma lista aqui dos mutantes mais poderosos para a gente saber a escala de poder que vai acontecer nessa história, o que muitas vezes passa despercebido. A gente que acompanha bastante tempo vê, por exemplo, que o Magneto é muito forte, e de repente a gente vê um mutante que não era nada forte e acaba derrotando. A gente fica pensando, poxa, como que isso aconteceu? Não era para ser assim? E aqui ele já determina tudo, quem são os mutantes mais poderosos, chamados de nível ômega, quem são os que chegam próximo disso, e já dá um norte pra gente do que a gente pode esperar de cada um, né? Ele também mostra, principalmente nessa parte que vai crescendo de 100 anos, o que foi acontecendo para chegar aonde eles estão agora. Qual que é o modo de reger o lugar naquele momento, é uma ditadura? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão aqui? E ele vai dando pequenas pistas do que gerou aquele futuro. Cara, muito boa história. Eu vou acompanhar. Logo vai ter vídeo das próximas edições. Eu vou estar colocando aí no YouTube para vocês. Me fala o que vocês acharam aí nos comentários sobre essa história X-Men do Jonathan Hickman. Eu gostei demais. Acho que tem um futuro promissor aqui. A Panini está lançando nesse acabamento bem legal, com vernizinho atrás, verniz na frente também, bem aqui nessa parte onde estão os mutantes. Tem 2 orelhas muito legais, que você pode destacar para virar marca-página. Eu não vou destacar não, também vem o cartão semente, que você pode plantar e vai saber se vai crescer alguma planta ou não. Eu não plantei o meu, vou deixar guardadinho, quem sabe eu plante, não sei. Mas é isso aí, gente. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Eu vou estar conversando aí com vocês sobre teorias, sobre o que pode acontecer. Vocês estão gostando? Eu estou gostando muito. Eu vou estar comentando agora um pouquinho aqui com spoilers, algumas coisas que eu achei interessantes demais, principalmente da segunda edição. Mas, para quem não quer saber spoiler nenhum, um abraço e até a próxima. E agora, se você continua no vídeo, vou começar a falar de spoilers, então esteja por sua própria conta e risco. Então vamos lá. Cara, eu gostei muito dessa segunda edição, muito mesmo, porque como a gente vai vendo, o Charles ele tá meio perdido ali. Ele não entende como que aquela pessoa chegou pra ele e tá mostrando aparentemente como que ele vai fazer para conseguir que os mutantes tenham esse reconhecimento. A gente vê que no futuro de 100 anos o Magneto está vivo ainda, junto com o Wolverine e alguns outros heróis que a gente não sabe quem são. E eles estão com uma espécie de resistência ali, isso no espaço, né? E para tentar lutar pelos direitos dos mutantes contra um ditador que a gente também não sabe quem é. E esse ditador parece ser meio robô, junto com muitos soldados e os sentinelas para tentar derrotar os mutantes. Eles estão atrás de alguns artefatos para poder conseguir uma retomada, para poder vencer essa luta. Só que está mostrando que os mutantes estão bem defasados. Por exemplo, a gente não vê o Charles por ali. A gente não sabe o que aconteceu com ele por enquanto. E deixa muitas pontas soltas, né? Eu quero saber como é que isso vai amarrar,
Principalmente quem são esses outros heróis, o que aconteceram com os que não estão ali. Aquele realmente é Magneto, tá com uma roupa um pouco diferente, né? Tá com uma roupa verde. Wolverine a gente sabe que ele vive bastante, então pode muito bem ser ele. A gente vê também que tem algumas mutações que foram surgindo a partir de poderes mutantes, por exemplo. Tem uma menina aqui que ela tem o poder do Colosso, junto com outros poderes. Tem uma menina aqui que tem um poder muito parecido com o Noturno. Então a gente vai começar a acompanhar essas histórias para ver o que vai acontecer daqui para frente. Na parte de 1000 anos no futuro, a gente já vê uma sociedade de paz, onde não tem mais guerras há bastante tempo e que aparentemente os mutantes venceram. E os humanos vivem apenas como atração de zoológico para os mutantes. No caso, eles estão ali numa floresta, num pequeno aquário, e é assim que acaba a história. Eu quero saber muito como vai acontecer isso aí, como que ele vai conseguir unir todas essas tramas de passado, presente, futuro e futuro muito distante. Quero ver como que isso vai acontecer. Estou muito ansioso. Eu já vou ler o volume 2 para trazer aqui para vocês. No mais é isso, gente. Deixem aí o que vocês acharam. Se você for falar com spoiler, coloca uma caixinha escrita spoiler e escreve embaixo para a pessoa não tomar um spoiler aí com susto. Mas, no mais é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!